mother. Quando nós pensamos nesse fenômeno sociológico que ocorre, chamado de desigrejados, a gente tem tendência de pensar só apenas um lado da moeda. Os líderes e as igrejas que deram mau testemunho, desonraram a Cristo, manipularam, feriram, roubaram e enganaram pessoas. E eu gostaria de estar refletindo, junto com os irmãos, o seguinte fator: a responsabilidade do lado de lá. A cada ruptura, a cada rompimento, nós vamos adquirindo maus hábitos. Então, o meu único problema com o movimento desigrejado ou pessoas desigrejadas não é o seu reencontro de fé, a sua redefinição do que é ser igreja, como pensar e viver igreja junto com outros irmãos. Porque a igreja não é determinada pelo CNPJ, uma estrutura, uma instituição. A igreja sempre foi, é e será o movimento dos redimidos. E isso não resume ao local geográfico que nós congregamos. Isso resume a conversão, santidade, dependência, fé na totalidade das Escrituras. Mas qual o meu problema? Quando nós não temos um pensamento totalizante, nós firmamos o pensamento só numa via. Com essas rupturas, geralmente os irmãos vão deixando coisas importantes para trás, vão redefinindo a fé de uma maneira que coisas de extrema importância, que não deveriam ficar para trás, ficam para trás. O peso dos termos, nada daquilo que foi celebrado historicamente passa a ser celebrado, porque é como se fosse a necessidade de nós pensarmos atualmente o que é ser igreja, mas esse pensar atual em como ser igreja não poderia deixar nada de histórico e de importante para trás. Então eu questiono muitos irmãos. A reinvenção do local congregacional é uma possibilidade. Você pode fazer e ser igreja em qualquer lugar. A definição bíblica do que é ser igreja, e isso acompanha todos os termos, o peso dos termos, o peso daquilo que saiu da boca de Deus. Então, geralmente, os movimentos pós-igreja ou pós-denominacionais, por causa das feridas que carregam, às vezes feridas reais, mas tem pessoas que autorizam sua carnalidade a partir desse fenômeno. Então, tem pessoas que a igreja feriu bastante, mas tem pessoas que são indesculpáveis, porque pegam carona nesse fenômeno e desculpam sua carnalidade ou o seu modo de vida agora libertinoso nessas incongruências da igreja e da liderança da igreja. Então o que é bíblico jamais pode ser redefinido. Santidade, inerrância bíblica, a totalidade das Escrituras, o senhorio de Jesus, a grande comissão. Então, geralmente, os movimentos desigrejados celebram uma graça e uma liberdade negativa, que declina, que não aproxima o cara de Deus e nem atrai a presença de Deus para novas obras, para obras maiores, assim como Jesus comissionou. Então, uma coisa é fato, Jesus nunca nos decepciona, a nossa conversão não depende da igreja. A igreja aperfeiçoa a nossa conversão, mas não é ela que celebra a nossa conversão. Então, por mais que a gente tenha empecilhos à beira do caminho, a nossa nova reflexão sobre o nosso conceito de ser igreja, ela não pode ferir nenhum absoluto bíblico. Então é isso que me entristece, isso que me incomoda, e eu deixo essa reflexão para que a gente pese as nossas motivações e que a gente investigue se coisas importantes, basilares da nossa fé não ficaram para trás enquanto nós tentamos repintar a igreja.